Hoje iniciamos a leitura na primeira carta de João, um texto escrito para aqueles que sabem que são filhos de Deus, um texto escrito para que vivamos alegres, um texto escrito para que vivamos mais parecidos com Jesus Cristo. João conduz os seus leitores à compreensão de quem é Jesus e entende que isso transformará a vida de cada pessoa, de cada um de nós que entender melhor quem é Jesus. Se entendermos quem é Jesus, amaremos mais a Deus, amaremos mais uns aos outros, obedeceremos a Deus, viveremos plenamente satisfeitos, alegres, felizes, contentes. Então você precisa saber quem é Jesus, eu preciso saber quem é Jesus. Por isso eu convido você para que iniciemos hoje essa jornada de leitura pelas cartas de João. Então, a carta é outra, mas o convite você já conhece, né? Vamos ler a Bíblia juntos. Primeira Epístola de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. No início, a primeira informação que eu te dei é que esta carta foi escrita para as pessoas que sabem que são filhos de Deus, para que elas vivam então como filhos de Deus. E esta informação não está clara no capítulo 1, ela está lá no capítulo 5. E embora o capítulo 5 seja o último dessa carta, e pela nossa programação nós devemos demorar um pouquinho mais de um mês para chegar lá, eu quero mostrar para você esse versículo 13 aqui do capítulo 5, que diz justamente isso que eu estou falando para você. Esta carta é escrita para nós que somos filhos de Deus. Então somos chamados por João para andarmos como nosso Pai Deus, já que sabemos que somos filhos dele. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Não é para que você saiba que pode ter ou que terá. Eu escrevo para que vocês saibam que vocês já são filhos de Deus, que vocês têm vida eterna. Então ele está nos chamando para andarmos como filhos de Deus. Antes de retomarmos a leitura no capítulo 1 da primeira carta de João e entendermos um pouco a mensagem, o que ele diz para nós, tirarmos aqui as lições para nossas vidas, tem uma informação que eu acho muito importante que você tenha. Essa informação pode ser encontrada em qualquer Bíblia de estudo, em qualquer comentário. A maioria das pessoas que vão estudar sobre as cartas de João, até mesmo sobre o Evangelho de João, vão entender um pouco do que está acontecendo na sociedade em torno de João. E João está escrevendo uma carta para combater alguns problemas que acontecem na sociedade em torno dele. Alguns problemas que estão afetando, imagine assim,
sim a igreja daquela época, a igreja de Cristo que passa por aquele período histórico e está sofrendo ataques, heresias, ideias diferentes, e João escreve para combater. A principal dessas heresias é o que é conhecido por gnosticismo. Você pode procurar, existem muitas informações sobre o que é gnosticismo. Eu vou resumir para você aqui bem simplificadamente. O mundo dos dias de João era muito influenciado pela cultura grega. E a cultura grega daquela época tinha uma teoria muito forte, que era a teoria do dualismo. É a ideia de que tudo nesta terra, tudo que é material é essencialmente mal. E tudo que é bom é só o que é espiritual. Então a vida, o corpo, tudo aqui que toca a realidade é mal. E o que é bom é espiritual. Os estudiosos dizem que isso explica, inclusive, a forma como os gregos viam a morte. Era bom sair aqui desse plano material maligno para ir para o plano espiritual, que é bom. E nós entendemos que nesse período que João escreve essa carta, um período que já está distante mais de 50 anos da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, alguns líderes misturam essa ideia do dualismo grego com as ideias da religião judaica. Então eles vão entender que Jesus Cristo é sim o Messias, mas se ele é o Messias prometido, o Cristo, ele não pode ser o filho de José e da Maria. Então, se ele era o filho da Maria, ele não pode ser o Cristo, porque filho do José e de Maria é matéria má. E o Cristo, o Messias, é totalmente bom, é espiritual. Eles têm muita dificuldade em juntar estas coisas. E começam a surgir daí algumas ideias, né? O gnosticismo vem da palavra gnosis, que é a ideia do pensamento, já trazia essa intenção de que só é possível conhecer a Deus, só é possível saber sobre o Messias através de alguma revelação específica, mística, oculta, aquelas coisas de ocultismo, só alguns líderes sabem, só os mais inteligentes sabem, só aqueles que tiveram uma revelação especial vão poder entender, vão alcançar o conhecimento pleno de Deus. Estas ideias que estão presentes até hoje na religião cristã, em muitas delas, essas ideias dominavam alguns líderes dos dias de João. E por isso João está escrevendo essa carta para combater estas pessoas que achavam que se Jesus é Deus, ele não pode ser homem. E se ele era homem, ele não poderia ser Deus. Daí algumas teorias são desenvolvidas de que provavelmente Jesus seria sim o filho de Maria, mas ele recebeu o Cristo no batismo dele e na cruz o Cristo Messias saiu dele, que Jesus não andava na terra, não pisava, que ele flutuava. É um monte de ideias que surgem para tentar encaixar isso aí. Todas estas ideias são contrárias ao que a Bíblia diz sobre Jesus. A Bíblia mostra quem é Jesus. E eu acho muito legal estarmos lendo aqui agora essa carta, ao mesmo tempo que estamos lendo também nos vídeos do Evangelho de João, o início do Evangelho de João, e vendo como Jesus é uma pessoa, como ele está presente, andando, encontrando pessoas, participando da vida das pessoas, se relacionando com pessoas, comendo, sentando, bebendo. Jesus é uma pessoa. João quer mostrar isso para combater essas heresias, essas ideias falsas que estão contaminando a igreja dos dias dele. Por isso João escreve o que nós lemos e vamos rever agora. João retoma o que ele disse lá no versículo 1 do Evangelho, no princípio. O princípio, que é o princípio da criação, e no Evangelho João diz, no princípio o verbo já existia. Agora ele começa a carta também falando do princípio, aquele que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Olha como João chega a ser redundante aqui para reforçar que eu vi Jesus. Eu vi Jesus com os meus próprios olhos. Eu contemplei, ele é real. Mas vai que alguém acha que ele é real, mas é uma aparição. Então não, as nossas mãos apalparam esse Jesus Cristo. João está mostrando que aquele que existiu desde o princípio,
o Messias, o Salvador, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Sim, Ele é o que veio e nós o vimos. No começo do Evangelho ele fala, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, nós o vimos. E aqui ele fala, nós vimos, nós contemplamos, vimos com os nossos olhos, nós apalpamos, Ele é real. Assim como ele fala no começo do Evangelho, que ele fala que ele é a vida e que ele se manifestou, o versículo 2 ele traz isso aqui, ó. Ele é a vida se manifestou e de novo nós temos visto. E nós damos testemunho justamente é disso que vimos. Nós damos testemunho de Jesus e agora nós estamos pregando do Jesus que vimos. E quem é Jesus? Ele é a vida eterna. E volta aqui a coisas que ele também disse lá no Evangelho. Ele estava com o Pai. E essa vida que estava com o Pai foi manifestada para nós. E parece que a urgência é tanto que ele não começa cumprimentando a igreja, se apresentando como geralmente as cartas fazem, dizendo, olha, tudo bem com vocês, aqui é João, que saudade de vocês, quero revê-los. Não, ele começa falando do Messias, ele era. E é dele que nós estamos falando. Ele sempre existiu e nós o vimos e nós o apalpamos e ele estava com o Pai. Ele existiu desde o princípio. É dele que nós estamos falando. É ele. Entenda que é ele. Entenda que é Jesus. Nós anunciamos Jesus. O Jesus que temos visto e que temos ouvido. Anunciamos também a vós outros. Olhem bem, do versículo 1 até o versículo 3, ele repete muito. Nós vimos Jesus, nós apalpamos, nós damos testemunho do que vimos, nós anunciamos o que vimos. E o que nós vimos aqui, presencialmente, aqui conosco, é sim o Deus Criador que sempre existiu, que estava lá no princípio, que desde o princípio estava com Deus, que fez todas as coisas, ele se manifestou a nós e nós o vimos. João aqui está quebrando aquela ideia de que se ele é um Deus eterno, todo bom, ele não pode ter vindo aqui, pisado na terra e andado com pessoas, se relacionado com pessoas. Ele está quebrando esse conceito e dizendo, ele é sim o Deus eterno, mas ele esteve aqui, ele andou entre nós, ele se fez carne, ele se manifestou e nós o apalpamos, nós o vimos. É disso que damos testemunho, é disso que pregamos, é desse Cristo que pregamos. Nós anunciamos a vocês o que vimos. João, em outros momentos, vai dizer, eu escrevo. E aqui a impressão que temos é que ele fala nós, porque quando ele viu, ele não viu sozinho. Ele e outros apóstolos também escreveram. Pedro, por exemplo, escreve sobre Jesus. Então João fala aqui o que Pedro viu, o que eu vi, o que Tiago viu, o que André viu, o que Felipe viu, o que todos os apóstolos viram foi Jesus. Nós o vimos, nós o tocamos, nós o apalpamos, nós vimos a sua glória, nós estivemos com ele, ele é real. E por que é que João quer que você entenda essa realidade de Jesus? Nós a anunciamos para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês tenham igualmente comunhão conosco. Você precisa entender quem é Jesus, você precisa entender que aquele Jesus que andou aqui é sim o Messias, o Criador de todas as coisas, porque se você não entender quem ele é, você não vai ter comunhão conosco. Você precisa entender quem é Jesus. Ora, e essa comunhão que é nossa comunhão, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, eu escrevo estas coisas para você, explicando que o Cristo que andou aqui é o Criador de todas as coisas, é o Deus eterno, para que nossa alegria seja completa. Porque se você não entender que Jesus Cristo é Deus, se você não entender que Ele é o Messias, o Salvador prometido, a nossa alegria não será completa. Por isso eu escrevo, para que vocês entendam e tenham comunhão conosco, comunhão com Deus, comunhão com Jesus. E qual é a mensagem, então, desse Deus eterno? A mensagem que recebemos da parte dele, ó, que da parte dele temos ouvido e agora anunciamos é esta. Esta é a mensagem, não tem outra mensagem. Deus é luz
e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e ele não ficou um pouco nas trevas para se encarnar. Ele não perdeu a sua luz para se encarnar. Ele não se contaminou para se encarnar. Não. Cristo é luz plena, plenamente, totalmente Deus, também totalmente o homem, mas não pecador, não do mal, não de uma matéria maligna. Ele é puro. Deus é luz. Não há nenhum resquício de treva. Nada de treva neles. E aqui começa a acender para nós, então, a luz do que João está falando. Ele está nos convidando para mantermos comunhão com Deus, comunhão com seu Filho Jesus Cristo, entendendo que Ele é totalmente puro. Você terá comunhão, relacionamento, num nível onde pecado não entra, onde não há imundícia, onde não há sujeira, onde não há mancha. Nós somos chamados, estamos sendo chamados aqui para mantermos comunhão com o Deus que é luz plena, pura, e não há nele pecado nenhum, nenhuma treva. Agora então que entendemos que não há nele nenhuma treva, nenhum pecado, e que temos que ter comunhão com ele, vem várias condicionais. Se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, a partir do versículo 6. Vamos ver aqui. Se nós dissermos, olha como João se inclui aqui, né? Se nós dissermos que não, tudo bem, eu tenho comunhão com ele, sim, como você falou, que a nossa comunhão é com Deus, né? Olha aqui, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Tá bom, a nossa comunhão é essa. Então, se nós dissermos que temos comunhão com ele, mas não andamos com ele, andamos em trevas, nós estamos mentindo, porque nele não tem treva. Como é que você pode dizer que está com ele e andar em trevas? Não dá. Se dissermos que temos comunhão com Cristo e andamos em treva, nós estamos mentindo. E por consequência, né, quase redundante, se você está mentindo, você não pratica a verdade. Mas se ao invés de andarmos em trevas, andarmos na luz, como ele está na luz, então, se andarmos na luz, temos comunhão com Deus? Olha o que João faz aqui. Se andamos na luz, temos comunhão uns com os outros. Olha só. Se eu ando nas trevas, eu não tenho comunhão com Deus. E a consequência lógica seria, se eu ando na luz, eu tenho comunhão com Deus. Sim, mas como é que você verá que tem comunhão com Deus? Como você saberá que está andando na luz? Ao invés de colocar aqui sobre comunhão com Deus, ele mostra a consequência de termos comunhão com Deus. Se eu e você não andamos nas trevas, se eu e você não andamos segundo o curso desse mundo, mas andamos segundo a vontade de Deus, amamos a Deus e andamos na luz, em pureza diante de Deus, o que acontecerá? Teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz, temos comunhão com as pessoas que nos rodeiam, uns com os outros. E aqui talvez estejamos diante de um dos temas mais recorrentes na Bíblia. Certamente nós veremos isso muito ainda aqui na carta escrita por João, e é um desafio para nós. Eu e você temos uma grande dificuldade de entendermos que o nosso relacionamento com Deus resulta no relacionamento com os irmãos. Eu não estou dizendo que o nosso relacionamento com Deus passa pelo relacionamento com os irmãos. Não estou dizendo que você precisa passar pelo irmão para daí você chegar em Deus. Não. Você tem livre acesso a Deus, você tem livre acesso ao Pai. Mas se você se relaciona com Deus, o resultado disso é se relacionar com o próximo. Se relacionar com pessoas imperfeitas, falhas. E aqui nós vamos ainda desenvolver muito essa temática do relacionamento. Mas você já tem que entender desde já que quando falamos
Relacionamento com o próximo, estamos falando de relacionamento com pessoas imperfeitas. Então prepare-se, João pegará no nosso pé para que nós perdoemos o nosso irmão, para que nós passemos por cima das falhas dele, para que o nosso amor seja maior do que as falhas dele. E eu e você temos que entender uma coisa já, para que possamos perdoar, para que possamos amar. É impossível amarmos, é impossível perdoarmos se não entendermos que eu e você somos pecadores. Constantemente eu me deparo com pessoas que têm problemas de relacionamentos. E essas pessoas são muito boas em enxergar as falhas do outro. Mas todos nós somos péssimos em enxergarmos as próprias falhas. Você já pensou que nós somos tão bons em dar desculpas? E quando damos desculpas, o que é que estamos fazendo? Estamos pegando a culpa e jogando em cima de outra. Não fui eu. Olhe bem, foi ele, foi ele, foi ele. Às vezes um simples desculpe-me, me perdoe, eu vou fazer de novo, eu vou refazer, vou tentar não fazer mais isso. Qualquer coisa desse tipo assim resolveria o problema. Às vezes um pedido de perdão resolveria o problema. Mas nós ficamos tentando jogar a culpa no outro. Não, você não entendeu certo, não foi bem isso, não foi bem assim, eu não sou tão mal assim. Nós nos achamos bons. Nós queremos manter a aparência de bons e isso dificulta demais os nossos relacionamentos. E o que eu estou falando para você não é algo novo. Desde a história do princípio da Bíblia, da história de Gênesis, desde o primeiro pecado, nós sempre vemos o homem jogando a culpa no outro. Não é comigo, eu não sei, é com ele, oferecendo desculpas, não assumindo a culpa. Enquanto eu e você não entendermos quem somos, que somos pecadores, nós não conseguiremos nos relacionar com os nossos irmãos. E o que entender quem somos tem a ver com entender quem é Jesus? Porque se nós entendermos que Jesus vem justamente tirar o nosso pecado, levar, assumir a nossa culpa, pagar a nossa dívida, nós temos que reconhecer essa nossa culpa, essa nossa dívida. Parecemos incoerentes. Jesus levou os meus pecados, Jesus pagou os meus pecados. Eu não conseguia resolver sozinho, porque são muitos. Mas aí quando eu estou diante dos meus pecados, eu falo, não sou tão pecador assim, não sou. Pecador e falho é o meu irmão, ele que é problemático, eu nem sou tanto, eu sou bom, eu amo todo mundo, me relaciono com todo mundo. Sempre que nós estamos diante de uma crise de relacionamento, nós estamos diante de uma pessoa que acha que é boa, que não entende que ela é tão má quanto a outra. Quando eu não perdoo você, eu estou dizendo que eu sou melhor que você. Eu estou dizendo que eu não te perdoo porque eu acho que eu jamais seria capaz de fazer uma maldade como a que você fez. Por isso classifico o seu ato como imperdoável. Então não perdoa quem não entende que é pecador. E olha o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, meu querido, nós estamos nos enganando, nós não estamos trabalhando com a verdade, porque a verdade não é essa. A verdade é que nós somos sim, nós temos sim pecado, nós não podemos dizer isso, nós temos que reconhecer que temos pecado. É o próximo versículo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando falamos em justo, olha aqui, Ele é justo. Isso aqui deveria nos encher de medo, porque afinal de contas, se Deus é justo e eu sou pecador, Ele vai me punir. Sim, mas Ele é o justo. E a justiça desse justo, desse Deus justo, é que é aceita. A justiça de Cristo, o justo, é que é aceita no nosso lugar. É ela que vale no lugar da minha e no lugar da sua. Então eu tenho que reconhecer que sou sim pecador e que o justo pagou os meus pecados. Ele é fiel.
A minha causa está resolvida por Cristo. Ele é fiel. Eu preciso reconhecer que sou falho. E quando olhar para Cristo, para a justiça de Cristo, para a perfeição de Cristo, olhar para a minha vida, reconhecendo sim as minhas falhas, as minhas insuficiências, então passarei a amar mais os meus irmãos com as falhas deles, com as imperfeições deles, reconhecendo que da mesma forma que a minha justiça é insuficiente para me aproximar de Deus, a dele também é. Da mesma forma que eu sou falho, ele também é. Da mesma forma que eu faço coisas que não queria fazer, ele também faz. Da mesma forma que preciso da graça de Deus sobre a minha vida, ele também precisa da graça de Deus. E essa graça de Deus que me alcança tem que transbordar, vazar, escapar da minha vida para a vida dele também. E ele repete aqui a mensagem do versículo 8 para que você entenda que se você diz que não tem cometido pecado, você não está só se enganando, mas você está dizendo que Deus é mentiroso. Porque Deus diz sim que você é pecador, que você é falho e que você é aceito porque o sacrifício que é aceito não é o seu, o sangue que é aceito não é o seu, é o de Cristo que está sobre a sua vida. Por isso você tem que entender quem é Jesus, quem você é. E entendendo quem é Jesus e quem nós somos, quem você é, quem eu sou, isso tem que fazer com que andemos mais juntos, mais amorosos, mais amáveis, mais próximos uns com os outros, em comunhão uns com os outros. Embora a gente esteja lendo o capítulo 1, olha que o capítulo 2 diz que assim, estas coisas eu escrevo, que coisas estas que ele acabou de escrever. Então, o capítulo 2 é o tema do nosso próximo estudo, mas vamos olhar pelo menos os 2 primeiros versículos. Eu estou escrevendo essas coisas para que você entenda que você é pecador, que você é falho, para que você não peque. Sim, não é para que você peque e ache que está tudo certo. Não, é para que você não peque. Porque quando você não entende que é pecador, aí mais que você peca. Acabamos de dizer que quando você não entende que é pecador, você peca contra o seu irmão. Você comete o pecado, então, do orgulho, da vaidade, você comete o pecado da soberba, você comete o pecado da mentira, porque você está indo contra o que Deus diz sobre você mesmo. Você se acha bom quando não é. Eu me acho bom quando não sou. Então ele está dizendo estas coisas para nós, que nós não somos perfeitos, que Cristo é perfeito, que nós somos chamados a nos relacionar com Ele, e nos relacionando com Ele, nos relacionaremos melhor com os nossos irmãos. Ele está contando isso para que você não peque, para que eu não peque. Porém, aqui, né, aquela listinha gostosa aqui, né, contudo, todavia, porém, entretanto, se você pecar, nós temos um advogado. O advogado junto ao Pai é Jesus Cristo, e Ele é o justo, Ele é aceito, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que paga pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas de todo mundo. E João está dizendo aqui que Cristo não salva só judeu, não salva só grego, não salva só brasileiro, não salva um tipo só de pessoa. Ele salva todo tipo de pessoa, sem distinção de pessoa, sem acepção de raça. Cristo salva pessoas e faz filhos e filhas de Deus de todo mundo, pagando os pecados dele. Eu e você fomos convidados hoje aqui por João, intimados na verdade, para entendermos quem é Jesus. Jesus Cristo é plenamente luz. E ele, que é totalmente luz, andou aqui nesse mundo totalmente carne, para arrastar eu e você, que somos totalmente carne, nós sim, cheio de maldades, para nos arrastar para a luz, para mantermos comunhão com Ele, não mais comunhão com esse mundo pecaminoso. Que você se esforce, obedecendo a Deus, buscando a vontade dEle, buscando a palavra dEle, buscando conhecimento de Deus na Escritura, que você se esforce para andar com Deus, para andar na luz, e isso fará com que você e eu andemos mais próximos dos nossos irmãos, mais amorosos, mais pacientes, com mais comunhão. Que Deus aumente a nossa compreensão de quem Ele é, a nossa compreensão de quem somos, e que isso nos leve a amarmos mais os nossos irmãos. Deus abençoe você. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.